Se você tá prestando vários TRTs, e até onde eu sei, tá tendo TRTs em tudo quanto é estado e vai perdurar até 2023. A essa altura, se você está viajando, deve estar bem desgastante, né? E além de estar desgastante, estão percebendo quanto a concorrência está polida. Não que das outras vezes também não eram, mas a gente entende que cada vez mais precisamos estar preparados e a exigência de alguns estados em relação a algumas provas tem apertado bastante aí, né? Fica lidando com ansiedade, com insônia, com desespero, com frustração, com medos. São diversas situações que vão acontecendo aí que é difícil de lidar. Então, diante de uma pergunta que eu recebi de um menino que presta TRTs, que ele diz assim pra mim, ele fez um desabafo bem grande e no final em letras garrafais: Kátia, minhas notas nos concursos de TRT não estão subindo. Sou disciplinado, persistente e não sei o que fazer. Das últimas provas, o meu resultado parou em 78, só uma eu tirei 80%. Em alguns estados a gente sabe que eu não vou ter chances alguma. E eu presto TRTs há muitos anos, me preparei muito, esperei muito por esse momento, mas eu não consigo encontrar resposta quando eu analiso a minha estratégia. Do seu ponto de vista, para você que é especialista em aprendizagem, como que você avaliaria essa situação caso eu fosse um aluno ou um mentorado seu? Eu achei muito pertinente isso daqui, porque se a gente ter que dividir, se eu tiver que dividir, então eu analiso planejamento, analiso insônia, déficits nutricionais, como que estão as emoções, ansiedade, possível depressão, revisões, linkado com memorização, como estão afeituras e simulados, provas de outros estados e controle de revisão. Então, eu dividiria, claro que tem outros itens que eu acabo avaliando, mas para o vídeo não ficar longo, eu vou tentar pegar dentro desses tópicos e se você está na mesma situação, já anota e procura olhar aí. Então, eu vou falar para quem já está estudando, como analisar se o seu planejamento, sua estratégia não está legal e como voltar de cada prova para usar os seus erros e polir melhor a sua estratégia, tá bom? A essa altura, você que presta vários TRTs, já estudou todo o conteúdo que cai para todos os TRTs. Checklist, certo? De um TRT para o outro, o que você vai colocando é o quê? As especificidades do TRT. Então, regimento interno, alguma peculiaridade que um pede e o outro não pede, certo? Então, geralmente, de um concurso até outro, alguns encavalaram, né? Como a gente tem o TRT Espírito Santo, se eu não me engano, Bahia, que dá uma diferença um do outro. E quando é só uma ou duas matérias que não requer tanto aprofundamento, vocês conseguem tirar 2 ou 3 dias, fazer uma repetição, como regimento interno, que é o que eu falo para os meus alunos. Geralmente eu falo para eles pegarem o regimento interno na sexta-feira, fazer a primeira leitura e depois no sábado eles fazem uma outra leitura através de uma leitura reflexiva, falando em voz alta, grifando o que tem de prazo, colocando ali bem grande, separando, visualizando na mente, porque trabalha a memória de curto prazo e consegue secar e fazer uma boa prova. É tiro e queda, trabalhando desse modo que eu falei. Mas o que eu percebo em muitos de vocês é que tem professores maravilhosos, tem cursos muito bons por aí. Geralmente eu sempre estou indicando o Marcelo Sobral, gosto bastante do Rogério Renzetti, tem muitos professores de Direito do Trabalho que eu amo, mas ultimamente tenho indicado bastante o Marcelo Sobral. E o que acontece aqui? Alguns não fazem aquele cálculo estratégico, vão lá, compram um curso, e aí termina muito em cima da hora, vai indo com a matéria, mas não sabe voltar, porque você tem que construir. Fica muito focado em construir os cadernos, né, que o professor traz, aí fica ali construindo os cadernos, e tempo de espaçamento, intercalação e revisão não tem. E pior, não sobra tempo para passar e repassar várias vezes a letra de lei.
né? Porque no geral eu sei que vocês acabam vendo bastante teoria, vão lá estudar as básicas e fazem bastante questão. Que é o caso desse menino, porque ele me passou mais detalhes aqui. E nitidamente, quando eu perguntei pra ele como que está as suas revisões em cima de letra de lei, aí ele me respondeu, tenho pecado muito nisso. Aí eu falei assim pra ele, pega pra mim as últimas provas que você fez, separa o que errou, faça uma lista do que errou. Do que errou eu quero que você vá ver no seu material quantas vezes você revisou e explique pra você por que é que você errou. Depois me mande um e-mail. Dito e feito. Ele, abismado, de 3 provas, ele falou, Kátia, eu não acredito, por que a coisa tão simples assim a gente não faz? Ele percebeu que ele estava errando letra de lei. Pode não ser o seu caso, mas esse é uma das situações, tá? Calma que tem mais coisa aqui. Já dá um joinha aí, hein? Que isso daqui que eu tô te falando serve para qualquer outro tipo de concurso, então presta atenção. Aí eu falei pra ele, então é a partir disso que você organiza melhor as suas revisões. Vai pro outro concurso, sempre pega novamente a prova. Daí ele falou assim pra mim, bom, eu não montei um esqueminha de controle de revisões, essa que é a verdade. Então eu me perco, porque o edital é muito grande. Aí eu falei assim pra ele, pegue pelo menos uma lista de incidências daquilo que cai ou que caiu em todos os TRTs e que vem caindo. Crie essa lista, independente do ano lá atrás e os de agora. Crie uma lista como ponto fundamental. Se você for usar a ideia de Pareto, 80-20, então seria esses 20%. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre o 80-20 de Pareto que o pessoal fala por aí, mas tem umas peculiaridades que há uns equívocos também, tá? Mas vamos voltar aqui. Aí eu falei pra ele, então, a cada 30 dias você vai, porque não é o suficiente focar só naquilo que caiu. Calma lá, tá bom? Calma lá. Falei pra ele assim, tem que ter um ponto de referência. Cria essa lista e também cria uma outra lista de erros. A cada 30 dias você tem que enfiar na tua cabeça que você tem que passar. A cada 30 dias, 2 vezes em cada uma dessas listas aqui. Tanto a de erros, o que errou em teoria, o que errou dentro de letras de lei e junto com questões também. Então você sabe que você vai fazer leitura e treinar junto com questões. Não quantidade absurda de questões, mas de cada tópico pegar de 5 a 10 questões para dar para rodar bastante. Eu falei para ele, você consegue fazer isso? Consigo, fica até fácil para mim. Falei, cada vez que você rodar, você vai marcar um prazo ali. Não deixe dar um espaçamento muito longo. Beleza, Kátia? Aí a outra dica que eu dei para ele foi: a cada 30 dias eu preciso, ou a cada 20 dias, eu preciso que você passe na letra de lei de todo o edital. Que leitura? Não aquela leitura silenciosa, em voz alta. Isso mesmo que você ouviu, é no momento em que você rende mais. Não naquele momento que você está cansado. No momento em que você acordou e está super descansado. Vai leia, fecha o olho e vai criando associação. Pronto. Foi só essa sugestão que eu dei pra ele. E aí, até onde eu sei, o último concurso, ele tirou os 80%. Agora ele vai ter que ver aonde estão esses 20%, já que ele quer as primeiras colocações. Então, se ele estiver ouvindo aqui, ele sabe que esse vídeo é inspirado nele, tá? Agora, além do que eu falei aqui pra você, que você vai vislumbrar, que você vai visualizar, vamos ver outras possíveis causas, tá bom? Mau planejamento. Então, se você prestou TRT Minas Gerais ou vai prestar aqui o TRT Bahia, certo? Aí você tá vendo um monte de PDF, vendo um monte de teoria, fazendo resumos. Você tá vendo aulas que você não calculou quando você vai finalizar e vai terminar faltando uma semana para tua prova, só porque você acha que tá fazendo teoria e questões e que já é o suficiente, já tá um grande equívoco aqui. Por quê? O mínimo de noção em neurociência, você vai conseguir compreender que a memorização não tem o que fazer. Depende muito de repetições, e não são repetições automáticas. Alguns casos dá para ser automático, desde que você trabalhe em memória de curto prazo, mas quando é muito conteúdo, você vai trabalhar, quase derrubei aqui o negócio, você vai trabalhar memória de longo prazo. Então precisa estudar com bastante atenção, e a atenção que vai ajudar você a reter mais o conteúdo é a atenção focada, a atenção sustentada, de onde os TDAHs têm dificuldade. Você, não sendo TDAH, não vai ter dificuldade com isso. Então,
Primeira coisa que você vai ter que analisar é isso. Se você tem uma prova que você vai fazer e você está ainda vendo teoria, faltando 15 dias para sua prova, já está fazendo errado. Faltando 15 dias para sua prova, você tem que estar fazendo simulados e revisando, tá bom? Então, tudo bem, se de repente você já se planejou errado, tenta ver o que você consegue salvar em cima disso, já que você chegou aqui nesse vídeo, e eu acredito que você não está aqui por um acaso, tá bom? Eu acho que quando algo de bom está para acontecer pra gente, tudo em nosso entorno, no nosso ambiente externo, vai se organizando para que você tenha sinais daquilo que você precisa fazer para você conquistar o que você tanto deseja, tá bom? Insônia, não adianta, gente, eu sei que é chato, mas quem não dorme não memoriza. Quem não dorme tem lapsos de memória, tá bom? Então você precisa sim dar um jeito de dormir. Você não está conseguindo dormir porque está muito ansiosa, ansioso, deprimido. Então, se puder, já marque aí uma consulta com um psiquiatra para você conversar a respeito, mas você deve dizer também que você estuda, que você é estudante e que você está numa batelada de provas, que você gostaria de um medicamento que não te deixasse sedado e também não afetasse a tua retenção de conteúdo, tá? Importante. Principalmente se você está muito ansioso, tendo crise de ansiedade ou dores muito grandes, musculares. Vocês que estudam, vocês concurseiros, reclamam muito pra mim de dor aqui no peito, angústia e sentimento de sufoco. Parece que o ar não entra e muitas dores musculares. A ansiedade, ela se manifesta de várias formas, até mesmo com muitas dores de cabeça, tá bom? Então, se você estiver nessa situação, precisa tratar. Se tiver sedentário, né, às vezes você não está encontrando um espaço para fazer uma atividade física, mas já chegou numa situação crônica, só a atividade física talvez não seja suficiente porque o seu estado já é crônico. Nessas situações, né, assim como o pulmão adoece e precisa ser tratado, o encéfalo também adoece e precisa ser tratado, e tá tudo bem. É bom você ter ciência disso para que você não ache que é incompetente, para que você não fique achando que você é incapaz, né? Às vezes são situações orgânicas. Outra situação orgânica muito grave entre vocês: não tomar sol. O déficit de D3 causa a melancolia e afeta a memória e afeta o humor, tá? Então, déficit de D3, porque é uma coisa muito simples e básica, não tem vitamina D no alimento, certo? Não tem, no geral não tem. Se você não tá tomando sol, e tá tomando sol cheio de filtro solar e com roupa, não tá tomando sol, né? Então, no mínimo, precisa tomar sol 20 minutos com uma parte bem grande do corpo exposta, né? Todas as pernas, todas as costas, tomar um sol de 20 minutos, e dependendo da melanina, da cor da tua pele, você absorve menos ainda, principalmente pessoas pretas, que absorvem menos, tem que ficar uma quantidade muito maior ainda. Então, se você estiver com déficit de D3, provavelmente isso também está afetando nos seus estudos, tá bom? Gostaria de falar que a ansiedade acaba com a sua atenção sustentada e afocada também, tá bom? Puxa vida, Kátia, em que isso vai me resolver? Tem suplementações bons aí no mercado. Se você pensar, puxa, faz 30 dias, faz 40 dias que eu estou aqui nessa caverna e realmente não vejo, provavelmente você já está com déficit de vitamina. Não, eu acho que é tão lógico que talvez você não tenha tempo para fazer exame de sangue. Então, eu acho que já está muito claro que você esteja precisando fazer uma suplementação. Então, é bom conversar com o seu médico, tá bom? B12, minha gente. B12, metilcobalamina. É o suplemento, a vitaminazinha, junto com a colina do seu cérebro. Se tiver com déficit abaixo de 600, também já estão afetando a produção da neurogênese, né? Então, se tá faltando vitamina pro bem suadinho aqui, não vai ter força para acontecer a sinapses fortalecidas ou o processo de neurogênese, quando você adquire um novo conhecimento e nasce novas células, novos neurônios, tá bom? Então, importantíssimo isso. Quando você puder, faça um check-up, tá bom? Para analisar como que estão a sua vitamina B, todas elas, vitamina D principalmente, ômega 3 com DHA alto, a C,
E alguns tipos de magnésios vão te ajudar bastante. Se você for muito ansioso e estiver tendo ansiedade, o magnésio glicinato é o mais adequado, junto com um bom probiótico, sim, alimentando as bactérias boas do seu intestino, porque 90% da serotonina produz ali, caso você não saiba, tá bom? Tem algumas marcas que já falam sobre psicobióticos, são lactobacilos específicos para proteção de neuroinflamação, como depressão e ansiedade, que você encontra aí para comprar. Se você pesquisar sobre esses termos, você vai encontrar aí para comprar sem prescrição médica, porque tá dentro de uma dosagem que não tem perigo, por isso que vende sem essa prescrição. Eu acho que vale a pena vocês irem pesquisando tudo isso. Nem preciso falar sobre alimentação, né, meu povo? Se você estiver comendo um monte de coisa pesada e aqui já gasta 30% e você tá carregando o seu estômago, então você tá tendo um gasto muito grande de energia que está te levando a uma fadiga bem grande, tá bom? Você que está viajando todo o Brasil e tem dificuldades para lidar com todas essas coisas que eu falei, você precisa ter um acompanhamento com um terapeuta que conheça bem esse mundo. Ó, tô eu aqui, olha aqui nas descrições e vem aqui pra gente cuidar não só de um bom planejamento, de uma boa estratégia, mas também cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, porque você vai aprender bastante coisa aqui comigo e eu acompanho de perto a evolução e ajudo vocês a irem avaliando cada vez que vocês voltam de cada prova. Eu tô com uma galera de TRT que eu cuido individualmente, que ó, tá indo muito bem. Não consigo atender muitas pessoas, né? Mas dentro do meu limite, o máximo que eu posso entregar com qualidade tem dado bastante certo, tá? Que mais que eu posso colocar? Ah, isso é importantíssimo, gente. Não se faz simulado antes de uma super revisão. Onde já se viu fazer simulado de coisas que você não estudou? Vai simular o quê? Vai olhar nota de quê? Fazer simulado é diferente de treinar em cima de questões, um conteúdo ou outro que você estudou. Então, sempre que for fazer simulado, você já tem que ter concluído o conteúdo, tem que fazer uma super revisão e só depois fazer um simulado. Separar o que errou e dentro do que errou, analisar por onde estudou e quantas vezes revisou. E a partir disso, remodular novamente o seu planejamento. Entendeu? Use o simulado para avaliar a sua evolução, mas também a tua estratégia e teu planejamento. Os números não mentem. Tá bom? Então, você sempre, depois você vai fazer o segundo, aí fez outra revisão, lapidou o erro, faz um outro simulado, separa de novo, volta para ver o seu planejamento, vai fazendo desse modo, um simulado atrás do outro, depois de analisar e faz uma super revisão. Desse modo você vai voltando e quando você perceber, você está com planejamento, ó, nem precisou de ninguém vir falar exatamente o que você precisa fazer. Sozinho você vai construir essa autonomia e estratégia de modo bem racional. Tá dando para entender aqui as ideias? Que mais? Deixa eu ver o que vocês falam. Sim. E de cada prova que você fizer, precisa enfrentá-la. É a mesma coisa. Vai lá, vê o que errou, vai, separa, escreve ali como se você fosse um estrategista. Errei por causa disso, errei porque aqui eu não fiz uma revisão direito, errei porque eu ando muito cansado, errei porque eu preciso melhorar aqui a parte do organismo que a Kátia falou. Dananana. Aí vai puxando as flechas, colocando qual a solução. Vou fazer assim, assim, assado. E a partir disso você se replaneja de novo. Combinado? Bom, tem muito mais coisas que eu teria que analisar, entende? Estilo de aprendizagem, se está adequado a você, realmente quanto tempo você consegue manter a sua atenção, se você não tem transtorno de neurodesenvolvimento, são diversas outras coisas que precisam ser analisado, mas isso aqui como pontapé inicial, com bastante profissionalismo, já vai te ajudar bastante, tá bom? Vim gravar por causa desse desespero de vocês e eu realmente espero que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas, tá bom? Beijão, abraço forte de ursa, fique bem.